Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui nesse dia de hoje uma mensagem ao seu coração, onde falando de coração, eu tenho aqui um coração e tenho aqui duas sementes. Um coração e duas sementes. Você vai dizer assim, pastor, o porquê disso? Eu já vou te explicar o porquê. A mensagem que eu vou trazer aqui tem tudo a ver com esses três elementos que eu estou te mostrando. O coração, que é a terra da Bíblia, ou a terra é o coração, a boa semente e a semente ruim. Por que eu estou trazendo aqui esses três elementos? Você vai ver que o que eu vou trazer aqui agora tem tudo a ver com esses três elementos que eu acabei de te apresentá-lo. Mateus, capítulo 13, versículo de número 24, você vai perceber e vai se dar conta, queridos, do risco que muitas pessoas elas estão correndo, estando dentro da igreja na presença de Deus. 13:24 de Mateus diz assim: outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Percebe? A boa semente. Digamos que essa fruta, esta maçã, é a boa semente. Esta aqui é a semente ruim. E o coração é a terra. Porque quando a Bíblia fala de terra, está falando do coração do homem. Ou vice-versa, o coração do homem, a Bíblia faz comparação da terra. E nessa terra que é o meu, o seu coração que me ouve, é plantada a boa semente. E agora que essa boa semente foi plantada no coração, alguém que recebeu essa boa semente deve cuidá-la, para que essa boa semente possa enraizá-la, e para que essa boa semente, ao enraizar, ela possa ocupar todos os espaços deste coração. E isso quando alguém que recebeu a boa semente cuida dela, porque a semente, por boa que ela seja, se alguém não cuidar, mais cedo ou mais tarde, os cuidados do mundo vai sufocá-la e vai matá-la. E essa semente ela não vai brotar, não vai crescer, por falta de cuidado, que é exatamente o que está faltando na vida de tantas pessoas. E agora que a terra, ou o coração, que representa o meu e o seu, recebeu a boa semente, o porquê que devemos cuidá-la? Olha o versículo 25, diz assim: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Percebe? A terra, que é o coração, recebeu a boa semente. Mas quem recebeu essa boa semente no coração não cuidou, não teve os cuidados devidos. Então veio o inimigo, onde foi plantada a boa semente no coração, e plantou a semente podre, aonde foi plantada a semente boa. Agora a semente boa foi contaminado, o coração agora está contaminado. Então esse coração, onde foi plantado a boa semente, que deveria, a partir do momento que recebeu a boa semente, crescer e produzir fruto de arrependimento, fruto de conversão, de bondade, fruto de amor, de misericórdia, ou precisamente falando, os frutos do Espírito Santo que deveria ser produzido através da boa semente que foi plantado. Como o coração agora está contaminado por conta da semente podre que o inimigo semeou, porque quem recebeu a boa semente não cuidou dela. Agora esse alguém que está na presença de Deus, pelo coração está contaminado, vai tornar-se normal ou comum na presença de Deus, pelo coração está contaminado. Esse alguém, por exemplo, viver em lugares inadequados, porque esse coração agora está contaminado. Então vai se tornar normal, mesmo estando na presença de Deus, essa pessoa frequentar lugares indevidos. Vai ser normal daqui para frente esta pessoa andar em maus companhia. Por quê? Porque o coração está contaminado. Você vai dizer assim: ah, pastor, mas o apóstolo Paulo entrava em lugares no passado, o próprio Cristo. Entenda uma coisa:
Quando a Bíblia menciona onde o próprio Cristo entrava, onde entrava o próprio apóstolo Paulo, ele não entrava ali para andar com as pessoas. Eles não iam com elas, mas eles iam ali para trazer elas para Jesus. Então, há coisas distintas. Uma coisa é você trazer as pessoas para Cristo. Outra coisa é você ir com elas, andar com elas. Então, quando a Bíblia menciona lugares que no passado Jesus entrava, ou o apóstolo Paulo ia ali para trazer as pessoas para Cristo. Não é que ele ia com elas, mas eles estavam ali para que trouxesse para Cristo aquelas pessoas. Diferente de hoje. Hoje as pessoas não estão trazendo, muitos que estão dentro da igreja não estão trazendo quem está lá, mas quem está lá está levando quem está aqui, na presença de Deus. Por quê? Porque o coração foi contaminado. Então agora é normal essa pessoa que hoje o coração está na presença de Deus e dizer que pode beber, por exemplo. Tem pessoas que dizem que pode beber, estão na presença de Deus. Pregadores no altar, sabe o que é? O coração foi contaminado. Tem pessoas que o fato do coração estar contaminado se tornou normal mentir. O coração estando contaminado, porque foi plantada a semente podre, vai se tornar comum ou normal o mundo em muitos lugares, até em muitas igrejas, como a gente vê, baladas, enfim, e tantas outras coisas, porque o coração está contaminado. Aonde foi plantada a boa semente, aquele alguém não cuidou dela, e como não cuidou, o diabo foi lá e plantou a semente podre. Então agora o ódio, por exemplo, vai ser comum na vida da pessoa odiar o próximo. Quer ver? Eu vou usar a eleição como exemplo. Não sou político, viu, irmãos? Mas eu vi tantos irmãos que dizem que é crente, até muitos pregadores com ódio, por exemplo, do coração. Está contaminado. Sabe o que é pior? Esses meses estão no altar pregando. Como estão contaminados? Está contaminando os que ouvem também. Enfim, todas as coisas vinculadas ao mundo vai se tornar comum na vida desse alguém. Sabe por quê? Porque esse alguém que recebeu a boa semente não cuidou dela. Como não cuidou da boa semente, o inimigo plantou a semente podre. O coração agora, que podia ser novo, poderia estar enraizando apenas a boa semente, agora está enraizando duas sementes ao mesmo tempo, uma ruim e uma boa, ou uma santa e outra podre. Então todas as coisas do mundo se tornam comum daqui para frente na vida desse alguém, mesmo estando na presença de Deus. E se você pegar e observar nos dias atuais que vivemos com relação ao Evangelho, vê se não é assim que muitos estão vivendo. Por que eu estou dando esse exemplo? Para que você que vai ouvir essa mensagem, você possa fazer uma análise, uma reflexão e se perguntar se o seu coração não está assim. Espero que não. Mas há muitas pessoas, aliás, a maioria que está na presença de Deus nos dias de hoje, e muitas pessoas, muitas das vezes, elas têm uma facilidade enorme, uma facilidade muito grande de se contaminar ou de desanimar na fé. Por quê? Porque a semente podre foi plantada no coração delas, aonde um dia ter sido plantada a boa semente. Ela não cuidou da semente santa, da boa semente. E o fato dela não cuidar da boa semente foi um espaço que o inimigo achou para plantar a semente podre, aonde foi plantada a boa semente. O coração agora está contaminado. Agora, se alguém vai esfriar na fé, há pessoas que até se separam, se afastam da igreja, saem da presença de Deus, porque as coisas do mundo se tornam comum na vida desse alguém, desse coração, porque esse alguém está contaminado. O coração que era para estar puro, preenchido apenas com o Espírito Santo, tem coisas do mundo que está fazendo parte desse coração aqui, está ocupando esse coração, onde Tiago diz: meus irmãos, não é comum, Tiago diz isso, não é comum que jorre da mesma fonte dois tipos de água, ou jorra água salgada, ou jorra água doce. E tem muitas pessoas que duas sementes foram plantadas no coração do mesmo, a boa e a ruim. Agora a boa semente está sufocada e o mundo se tornou normal na vida desse alguém. Por quê? Porque não cuidou da boa semente. Então se torna comum roubar, ir para festa, para balada, mentir, pecado, adultério, engano, ir para o rodeio, beber, fumar, todas as coisas do mundo se tornou normal nesse coração. Por quê? Porque esse alguém está contaminado. Aí o fato desse alguém estar contaminado por não ter cuidado da boa semente,
Esse alguém agora vai ficar aqui e ali, desesperado, procurando uma solução para o problema, e a pessoa não se dá conta de que o problema está nela mesma, porque não cuidou da boa semente que foi plantada no coração, e aí o inimigo foi lá e plantou a semente podre. Esse alguém agora está contaminado. Agora esse alguém vai olhar para o erro dos outros, vai ver a falha dos outros e não vai ver a sua própria, não vai enxergar a sua própria. Sabe por quê? Porque quando o coração está contaminado espiritualmente, esse alguém torna-se cego, espiritualmente falando. Mesmo adiante dos erros, das falhas, vê o erro de todo mundo, mas não vê o seu próprio. Vê se não é assim que há muita gente nos tempos de hoje. E que você se pergunte, ao ouvir essa mensagem, se o seu coração não está assim. E por que eu digo isso? Olha a seguir, no versículo de número 26. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo o servo do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Cresceu as duas juntas. Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas o servo lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. E no tempo da colheita, direi ao ceifeiro: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixe, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então observe que, como foi plantada a boa semente, e alguém que recebeu a boa semente não cuidou dela, a semente podre foi plantada junto. Agora as duas cresceu, uma sufocando a outra, uma comprimindo a outra. E agora o joio vai ser lançado no fogo. Aquele que cuidou da boa semente, apenas cuidou da boa semente e não aceitou que a semente podre lhe contaminasse, esse aqui vai ser separado para o celeiro do Senhor. Mas aquele que aceitou a semente podre, a facção do mundo, o engano do mundo, aquele que aceitou a ilusão do mundo onde a semente podre foi plantada, a Bíblia diz que esse que está contaminado, se Jesus voltar e estiver contaminado, a Bíblia diz: atai em feixes para ser queimado. Aquele que está contaminado. Então, quem cuidou da boa semente será recolhido no celeiro ou na eternidade, mas a semente podre será lançada no fogo. Eu vou finalizar essa mensagem deixando uma indagação ou uma pergunta no seu coração: o que será que está lhe esperando lá no fim de todas as coisas? O que será que espera por você? O celeiro, que é a eternidade, ou fogo pelo coração está contaminado? Que você possa se perguntar isso e você possa olhar para si mesmo e se perguntar se você que me ouve não é uma dessas pessoas que aceitou a semente podre, contaminando a semente boa, e agora tudo do mundo se tornou normal, porque é assim que está o Evangelho nos dias de hoje. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Boa reflexão em nome de Jesus. Deus abençoe.